a gente entende que eu estou vivendo uma batalha com o Fernando, mas a minha batalha não é com o Fernando. A gente entende que é o mundo espiritual. Então eu entendo que a minha batalha, meus problemas, não é aqui, terra, mas há algo por trás daquilo que causa aquilo ali, certo? Então o que eu preciso entender? Eu vou conhecer aquela terra, mas as minhas armas são outras. As minhas armas são outras. As minhas armas estão em Cristo. Quando eu começo a entender, a conhecer o que está disponível para mim, eu vou entender como lutar contra isso que não é natural. Então aí eu aprendi que quando você começa a conhecer, igual eu assisti, eu busquei muito, eu fui ler sobre ex-satanistas, pessoas que já esteve do outro lado. Só que quando você para pensar nisso, eu aprendi isso com um pastor, quem ensinou esse outro lado? Foi através do que ele aprendeu. Foi através de demônios, de Satanás, que eles vão aprender. Quem é o pai da mentira? É o próprio diabo. Então, através das doutrinas deles, se nós não tomarmos cuidado, a gente traz o ensinamento deles para dentro da nossa igreja. E de acordo aqui com isso que eu vou passar hoje, você vai ver que o próprio Jesus fala disso lá em Apocalipse, numa igreja. Então, o que aqui eu quero que vocês entendam? Vamos conhecer a terra inimiga, igual Josué fez, mas as armas não são as deles. Entendeu? Entendemos que existem 3 céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O primeiro céu, que nós já falamos, é esse céu que nós vemos aqui, tá? Está diante dos nossos olhos. Habitação dos pássaros, nuvens, chuvas, trovões. Esse daqui. Quando eu falo de segundo céu, que eu vou falar de regiões celestiais, eu estou falando de intermediário entre esse primeiro e o terceiro, tá? Esse lugar. Só um ponto de reflexão. Gente, tenta apagar um pouco da limitação da mente e da visão humana. Tenta apagar um pouco. Porque quando a gente fala céu, daí você já conecta o quê? Esse céu azul da terra e o céu negro, que é o espaço. É isso que vem na nossa mente. Porque nós crescemos ouvindo isso, aprendendo isso na escola. Entenda bem uma coisa, a visão aqui é espiritual. Amém? Pode continuar. Esse céu, essa região celestial, esse segundo céu que seria o espaço, né? Esse lugar infinito, esse negócio, seria o segundo céu, tá? Conhecido como a região celestial. O céu, ele nunca, assim, ele nem sempre é descrito como um lugar de paz, um lugar, não. Ele também é lugar de combate, de batalhas. Constantemente. Isso. Você vai ver lá em Daniel, né? Você vai ver essa questão de batalha espiritual, anjos e demônios lutando. Porque quando você fala de céu, você está falando de dimensão. É igual você falar assim, o céu está aqui. Se a gente falar isso agora é meio que loucura. Mas quando você chega num nível de entendimento, você vai entender quando fala que o céu está aqui. Dá para entender isso que eu estou falando? É meio louco. Se você coloca aí que o céu é lugar de conflitos, segundo o céu, lugar de conflitos. Você estava escrevendo quando tem que ter um lugar de combate. Pode ser, mesma coisa. Que dia que é hoje? 10. Só vou colocar essas referências aqui, ó. No segundo céu, tá? Só do segundo céu, ó. É, porque o primeiro céu é esse aqui. Esse que seus olhos podem ver. Ó. Você quer exatamente? Esse é o 9, tá? Não, é essa
EF, Efésios. O segundo céu, ele é lugar dos principados, dos Mas potestades. você falou que era para escrever antes disso aqui? O primeiro céu? Esse é antes desse só que você escreveu lá. Segundo É céu, o da batalha. lugar de batalha, lugar de conflitos. Constantemente. Neemias, eu acho. Vai. Salmo 4. Pode pôr? Hã? Segundo céu? Esse céu agora? Só para ter alguma dúvida sobre o segundo céu? Deu para entender? Regiões celestiais aí? É o lugar do domínio dos anjos, né, gente? Ou, né, dos caídos ou dos aliados. Porque Então, tem gente, que acha que os demônios, eles estão lá embaixo. Tanto que vai repreender e fala, vai, sai! Não, é regiões, É que a gente está falando de dimensões. principados, né? De potestades, de uma... Ou seja, os demônios não vêm de baixo não, eles vêm de cima, gente. Tem uma religião que fala que tem que abaixar o espírito. O espírito não sei de quem, sei de colar. Você vai ver que a ideia é o quê? Não de subir, a ideia é o quê? De baixar. É verdade. Ou seja, se é para baixar É que ele vem em o cima. infeliz do demônio, é porque ele está em cima. Sim. E constante movimento. É baixar. É. Amém? É ruim falar nesses nomes, né? Parece que vocês ficam tudo meio canhado. Tudo muito quieto hoje. Fora um monte de gente que faltou, tá bastante gente quieta. Mas é bom que a gente presta mais atenção. É. É. Vamos lá. Terceiro céu. Linhas 9,6. Agora o terceiro céu, que é uma coisa mais gostosa de falar, chamado nas escrituras céu dos céus. Neemias 9,6. Você abriu? Neemias. Não. Esse é o terceiro. Neemias 9,6. Só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, Plural. e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com a vida a todos, e o exército dos céus te adora. E você não vai adorar? Glória a Deus. E você não vai adorar, crente? Glória a Deus. Gente, você viu que tem a ordem aí, né? E o exército dos céus te adora. É a ordem da criação. O que Deus indaga a Jó? E aí, camarada, onde estavas tu quando eu formava? E os anjos rejubilavam. Hã? Lembra disso, gente? Sim. Nós temos que fazer um estudo profundo de Jó. Não, ele gosta de Jó, hein? Então, Amém? Salmo 100. Vocês estão anotando? Neemias 9, Sim. 6. Você coloca aí, ó, terceiro céu. Chamado nas escrituras, o céu dos céus. Vocês preferem que eu escreva, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Depois de escrituras, Céus o dos céu céus. dos céus. Ou seja, é um domínio. É que vocês não conseguem ler aqui, por isso que eu desanimei escrever.
vai no banheiro. É melhor? Fica melhor? Vai querer virar a lousa ou não? Ou ele precisa virar? Só faltou a tinta. É. Ai, fala sério, gente. É que ele conserta uma coisa. Sai bem fácil. Vamos pegar ele do pé. Ele abre Salmo 148. 148. Letra 10, vocês vão entender. 148, versículo 4. Salmo 148, versículo 4. Louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Não, é só para vocês saberem o que está escrito, por isso que eu queria abrir. Tem um louvor, tem um louvor que fala assim, ó: toda a criação te exalta. Como é que é, Cláudio? Me ajuda aí. O louvor daquelas meninas lá é... Eu vou lembrar o louvor, peraí. Legal. Que fala que toda a criação louva ao Senhor. Eu vou lembrar, calma aí. Eu tenho a memória fraca, mas eu vou lembrar. Deu para anotar? Então agora eu vou digitar, tá bom? Gente, Conforme eu vou falando. Pessoal, quando fala céu dos céus, quer dizer o quê? Vocês vão lembrar de alguém. Em verdade vos digo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quer dizer o quê? Um domínio sobre todos. Que existe senhores? Existe. Existe reis? Existem. Olha para o seu irmão e fala assim: você é rei. Será que ele está acreditando nisso, gente? O reino é para quem, gente? Você quer ser súdito do rei? Você quer ser súdito do rei? Se nós queremos entrar por Não, eu quero reinar com ele. Se ele é rei dos reis, eu quero ser um dos reis dele. Tá pegando a visão? Mas ele é acima de todos e de tudo. Ou seja, céu dos céus é porque o céu dele é maior que todos os céus. Se ele é rei dos reis, é que ele é maior que todos os reis. Se ele é Senhor, ele é maior que todos os senhores. Se ele é Deus dos deuses, é porque todos os deuses não se comparam a ele. Ele é acima de todos e de tudo. Amém? Amém. Quase que eu dei uma língua estranha agora. É. Então vamos lá. Primeiro céu, os meus olhos veem. O segundo, regiões celestiais. Terceiro céu, chamado céu dos céus. Então o que a gente encontra lá? Você leu o Salmo? Ah, você leu, né? Habitação do Deus vivo. Podem anotar. Habitação do Deus vivo. Por isso que é céu dos céus. Amém. O que você quer? Salmos 2:4. 2, 4? Perto. Eu vou colocar isso daí, são dois fatos do lado. Pode pôr. Isso aqui, do habitação de Deus vivo. É. Aí vocês abrem uma parêntese e colocam Salmos 2:4. 2, 4. Que são para depois vocês olharem na casa de vocês. Não precisa ter agora. 2, 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Pegaram? Deixa eu só ver aqui uma outra versão. Que aí eu abro nessa e você aqui nessa. Ó, outro. Lugar do trono e majestade nas alturas.
Do trono. Lugar do trono e majestade nas alturas. Aí vocês abrem parênteses, coloca Apocalipse 4:2. Apocalipse 4:2. Hebreus 1:3 e fecha parênteses. Hebreus 3, né? Isso. Tá. Então o terceiro céu é a habitação do Deus vivo, é lugar do trono e majestade nas alturas. Por favor, Apocalipse 4, versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então é lugar do trono. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Yeshua! Pastor, se puder ler aí, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Brada para nós, vai. Deuteronômio 10, 14, diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Aleluia. Sim, Ele fala dos céus, Sim. os céus dos céus, Céus. dentro Perfeito. do contexto. Perfeito. ótimo. Se alguém tiver mais versículos, conforme a gente vai falando, pode se manifestar, O gente. meu desejo é que todo mundo faça isso. É, porque a gente vai crescendo em conhecimento aqui. 10, todo mundo. 14. Quanto mais, melhor. Ó, Mais um, ó. Nele está o paraíso de Deus. Embaixo você coloca no outro. É tipo o terceiro, não tem, né? Terceiro. Nele está o paraíso de Deus. versículo. Segundo Coríntios. 12:2. Segundo Coríntios 12:2. Eita, nós. Conheço um homem Eu gosto. em Cristo que há 14 anos, parênteses, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, fecha parênteses, foi arrebatado ao terceiro céu. Tá de brincadeira, gente? Anotou? Segundo Coríntios 12:2 ao Sim. 4, tá? 12 do 2 ao 4. 12, 2, 4. É, até o 4. 2 ao 4. O terceiro, gente, versículo terceiro. Não, agora fala sério. Paulo ser arrebatado, gente. No terceiro céu. Meu, ele vê o paraíso. Viu e ouviu coisas inefáveis. Que ele nem conseguiu descrever aquilo. Ele não conseguiu. Gente, entenda bem como foi a visão de Paulo, quando ele fala que ele não consegue descrever, é que ele não encontra palavras para distinguir. Nos livros dos profetas anteriores, eles vão falar assim de um grande pássaro que voava, e as suas asas eram muito grandes. Hoje, nós temos essa noção que seria um avião. Conectaríamos essa visão num avião. Um grande pássaro com as grandes asas, voando. Tá entendendo?
quando Paulo é instruído demais. Paulo é instruído em todas as áreas, principalmente quando ele vai falar de Efésio, ele é instruído o quê? Ele olha para uma armadura romana e fala assim, ó, ei, tá vendo? Eles são os mais temidos, eles são os grandes exércitos. Os romanos, eles são muito eficientes em batalhas. Naquela época, gente, pega a visão. Então, quando Paulo olha para a eficiência do exército romano, ele vai olhar para a armadura dele e fala assim, ó, é isso que nós precisamos. Ser eficiente nisso daí, ó. No capacete, na couraça, no calçado, na espada, no escudo. Lembra do Salmo 91? Escudo e broquel? Quem lembra do Salmo 91? Sim. É escudo e broquel. O escudo e broquel é o que, gente? Broquel é aquele escudo mais... um escudo menor. Tá pegando? Pequeno. Luta mano a mano. Agora broquel é aquele escudo da qual ele chega em cima, ele é mais ou menos daqui para baixo. Ele fazer, é tipo tropa de choque. Ah, sim. Quando a tropa de choque vai lá conter a multidão, vem aquele escudão lá. Tá entendendo? Ou seja, para barrar. Ou seja, o que é Deus para nós? Escudo e broquel. Aleluia. Por isso que Paulo fala que são palavras inefáveis. Imagina um cara que é douto, ele estudou muito, principalmente o fariseu, ele é muito aplicado à leitura, muito aplicado à lei, muito aplicado ao estudo. Então ele vem já com a bagagem. Daí ele pega, é arrebatado até o terceiro céu e aprende de quem? De Cristo Jesus. Na ceia, o que ele fala da ceia? Fala aí, Flavião. Você que ministrou a Santa Ceia. Coríntios? 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque aprendi do Senhor. Aprendi do Senhor. Oh, meu amigo. Ele não aprendeu do Pedro, não. Não aprendeu de João, não. Ali foi um contato, hein? E que contato, hein? Ali foi um contato. Foi uma Ou experiência seja, assim. ele não estava contato físico, mas ele aprendeu no contato espiritual. É no espírito. Ali Agora, o com a negócio foi inteligência que Paulo tinha, com a carga de conhecimento que ele tinha, ele chegar para nós e falar que tem coisas que não dá para descrever. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tenta entender com a nossa mente limitada de 7 a 10%. Você tem que entender uma coisa: para de achar que o céu vai ser chato, que o céu vai ser assim, todo mundo vestidinho de branco e nós, santo, santo, santo. O céu vai ser extraordinário, extraordinário. Uma pequena fagulha do que é Ele. Ei, Jesus Cristo atravessa a parede sem pedir para abrir porta, gente. Tá pegando? Tá pegando a visão? Bora lá pro estudo, senão eu vou voar. Ó, mais um. Árvore da vida. Apocalipse 2:7. Não terminou? Ah, não. Tá falando. Árvore da vida, Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 pontos. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia, Jesus. Mais um. Posicionada na praça da cidade. Apocalipse 22:2. Posicionada na praça 22? da cidade. 22? 2. No meio da sua praça, e de um lado e de outro do lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22:2. Mais um. Ele mesmo
é arquiteto e edificador. Hebreus 11:10. E edificador? Edificador. Hebreus 11:10. Arquiteto e Edificador. Porque esperava a cidade. Hebreus. 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Glória a Deus. Hebreus 11:10. Último. O terceiro céu é uma cidade. A Nova Jerusalém. Apocalipse 3:12. Três 12? 3:12. Apocalipse 3:12. 12. 3:12. Pode ler, amor. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Paulo diz: a Jerusalém de cima. Gálatas 4:26. Deixa eu escrever Gálatas. 4:26. Pode pôr só Gálatas 4:26. Paulo diz. A Jerusalém de cima. A Jerusalém em cima. A Jerusalém de cima. Gálatas de cima. Porque tem a Jerusalém terra e a Nova Jerusalém. Está lá no terceiro. Gálatas. 4:26. E a Cida falou que ia chegar um pouquinho atrasado. E pela profecia bíblica, não precisa, não. E pela profecia bíblica está descendo do céu para a terra. Apocalipse 21:2. Ah, você vai escrever, né? Amém! Eu fiquei com medo de repetir de ano. Ah! Ô, meu amor! Aí tá certo, tem que se aplicar. É, né? Pensadinha, né? Oi, Cida, eu tô com saudade de você. Ai, você vai propensível? Diretora propensível. Tá muito quente. Chega bem, não, tá? Não chega não. Agora sim. Eu já tava quase levantando pra ir na fora. Pensando em pagar assim. Esse é outro mesmo. Paradeiros.
solto, né? Paradeísos. É. Você coloquei para Eu coloquei para dentro. Também falei, Ô, hoje gente, paradeiro. paradeísos. Ah, eu conheci. Eu falei paradeiro, você fica assim. Sério? Tá entendendo? Paradeísos. É que é paradeísos que fala, né? Paradeísos. É, gente, fala em outra língua, vocês já estão pedindo Eu só faço umas coisas, depois eu faço. Gente, então, ó, o que eu quis dizer aqui? Bom, quando eu fui fazer essa reflexão, eu viajei, né? Normal. Então, assim, o que eu vejo? Paulo, ele vai falar assim, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Lá, esse arrebatamento ao paraíso, pela palavra grega, paradeísos, é uma versão grega do jardim, lá em Gênesis. Então, o que eu entendi? O jardim foi retirado ali, a árvore, não foi retirada? A árvore da vida? Deus não retirou essa árvore? Então, eu entendo o quê? Que ele foi arrebatado a um lugar, no terceiro céu, aonde se encontra a cidade, a Nova Jerusalém. Dentro dessa cidade, ele foi ao jardim. No meio dessa praça, ele viu a árvore da vida, a mesma que era lá do início. Então, quando eu falo disso, eu falo, cara, ele foi lá no terceiro céu. Ele acessou, ele entrou na praça da cidade, ele conseguiu chegar naquele local onde está posicionada a árvore da vida. Coisa linda, E aí você vê no Apocalipse falando assim, ó, a cidade vem descendo. Aí a gente fica tão preocupado em morar no céu, mas a gente tem que entender que a cidade vem descendo. Aí você vê tantos acontecimentos e você escuta assim, ó, mas tantos anos, tanta coisa acontece, tantas mortes, isso aqui é o princípio, não é ainda o fim, é o princípio que está lá em Mateus 24, é o princípio. Tem estudos agora você abre a internet, o YouTube, você vai ver estudo de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é pastor jogando estudo até. Qual que é lá? É Zacarias? Não, é Ezequiel 38. Que está falando sobre o que está acontecendo lá da Rússia, lá da Ucrânia. Sim. Então, assim, tem um monte de estudo falando disso. Aí até vi uma pastora revoltada porque tinha gente falando que nós estamos no Apocalipse 16. Então, assim, o que nós temos que tomar cuidado é com as distorção, entendeu? É claro, agora um monte de gente vai falar um monte de coisa. O que nós temos que ter a certeza? Que ele está voltando. Acontecimentos está acontecendo de forma assim. Sempre aconteceu? Sempre aconteceu muitas coisas. Mas agora o negócio está acontecendo de uma tal forma, é uma aceleração. Não dá para duvidar. Cristo está voltando, o temor está se acabando, o povo está se esfriando. Igual às vezes a gente fala, mas essa Covid só afastou muita gente. Não, muita gente que só queria um motivo para se afastar. A Covid só foi esse prato, entendeu? A questão aqui não é igreja, a questão aqui é Cristo. Se a gente entender que há uma terra descendo e que aqui a gente não está falando de salvação, nós estamos falando de reino. Eita, Deus. É reino. Essa terra vai descer, esse céu está descendo. E aí nós precisamos entender o que Paulo viu. Paulo era um cara muito entendido da palavra, mas eu entendo que faltava graça para ele. Faltava um relacionamento mesmo. E quando ele tem esse encontro com Cristo, que vai passar-se alguns anos e ele vai para outra terra, ele vai ficar 3 anos longe, 3 anos e alguma coisa, longe, ele está aprendendo com o próprio Espírito Santo.
Ele vai voltar cheio, que é o que nós fazemos aqui. Nós estamos buscando o conhecimento, mas o principal é o cheio do Espírito Santo. É desejar. Pode falar. Se você for observar, o que Deus fez com Paulo é a mesma coisa que ele fez com Moisés. Moisés foi instruído de toda a sabedoria, como Paulo também. Mas quando Deus chama, ele tira um tempo de tudo aquilo Particular. para realmente aprender dele. E não do aprendizado que eles tiveram que se limpar. Na verdade, tudo que a gente coloca em cima da gente é um aprendizado superficial. Então, quando Deus entra e dá a graça, aí vem a real sabedoria. Isso. Que é o que nós temos que buscar. Essa verdadeira sabedoria que vem do Espírito. A nossa quando você busca a leitura, você está buscando aqui. Não falo só dessa, eu falo de uma leitura no geral. É uma sabedoria humana. Mas é só pelo Espírito que você alcança. Agora nós vamos entrar daqui a pouco na questão do poder, da autoridade. Quando eu fiz esse estudo qual a diferença de poder e autoridade, é o que a gente precisa entender e buscar. É o poder do Espírito Santo. Mas tem que ter poder? Tem, mas tem que ter uma autoridade para você exercer esse poder. E isso tudo está disponível para nós. Só que o poder ele está disponível, ele te dá. Mas a autoridade você tem que buscar. Então assim, é uma via, entendeu? De mão dupla. Você vem e vai. É um negócio que nós precisamos despertar em nós. Conhecer o termo. Eu amo falar dessas coisas invisíveis. Que me leva me leva a um estado assim, eu não sei explicar, é um negócio, às vezes eu falo, cara, isso aqui já nem tem mais sentido. É um negócio que você fala, cara, eu quero isso, eu quero entender, eu quero ver. Porque as coisas terrenas vai passar, isso aqui se perde. O que vai ficar e o que você vai levar é o que está no Espírito. O seu conhecimento não é tirado. O seu relacionamento com Deus não é tirado. Para a gente ser filho, a gente tem que ter relacionamento com o Pai, intimidade. É uma intimidade que a gente tem que buscar. Tá gravando? Deu para entender aqui? Então pode-se dizer que esse mesmo jardim que Paulo ele viu é o mesmo jardim do Éden, lá de Adão e Eva? Pela tradução, eu creio que sim, que ele foi. Deus não tirou a árvore? Sim. Aqui está falando de uma cidade, a nova Jerusalém. Jerusalém. Então eu creio que essa nova cidade é entre os muros da cidade, que tem uma praça no meio dessa cidade, e no meio dessa praça a árvore da vida. Sim. Então eu acredito que Deus levou ele para ver algo que já é do início. Porque se você pegar, esse tempo eu estava fazendo Em lá. Gênesis fala também sobre a árvore da vida. Tanto fala-se a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Aqui. Sim. A árvore da vida ela é para viver na eternidade. Sim. Para que eles não tomem do fruto da árvore da vida e sejam eternizados no pecado. Por isso que Deus preferiu expulsá-los. Isso foi um ato de amor, de conservação. Sim, parece que é uma punição e acabou, Não. mas não é. É um ato de amor. Os anjos podem morrer? Os anjos? É. Não. Eu acho que isso. Fale agora. O cálice para Nós sempre. temos ainda uma oportunidade, porque nós somos de carne. Eu acho que Sim. Nós somos de carne, certo? Sim. Então, uma vez que Deus me deu essa oportunidade de se arrepender, ser perdoado, E os anjos? eles podem morrer e ser perdoados? Não. Eles não podem ser perdoados. Não pode ser Pode perdoado. falar. Eu acho que eles não têm uma Pode segunda falar. chance. Debate, pode falar. Os anjos podem se perdoar. É? Eu acho que O não anjo tem. morre? Não. Não. O que a Bíblia fala? Que quando foi inaugurado lá o lago, não fala de em 2 Pedro, não fala lá que eles estão, os piores, que eu nem vou entrar nisso, estão aprisionados? Eu acredito Vai ser que direto pro lago. esses anjos que estão aprisionados são os mesmos
Ou não? Eu não vou nem entrar nisso. Não vamos entrar nisso. Não vamos entrar, ainda bem que o Flávio, o outro Flávio nem tá aqui. Que assim, eu quero entrar nessa de Gênesis com vocês, que eu já fugi uma vez, por quê? Porque são várias estudos e teologias disso aí. Sim. Eu sou de uma, o outro Flávio é de outra. Amor, você tá comigo, né? Somos Né? Tem várias teorias. Você é de qual? Eu? É. Olha, Eu não sei nem do que vocês estão falando, eu tô meio ouvindo. De Gênesis 6, dos gigantes, dos néfilos. A gente tava conversando isso antes de você vir aqui na frente falar. Eu não quero nem entrar nisso. Tá bom, vamos fechar o parênteses. Vamos, porque se a gente entrar nisso daí, a gente vai entrar num debate. é que isso aí abrange muita coisa. Muita Tem coisa. muitas teorias, gente. Tem muitas. Existem muitas. Igual, eu conheço só 2,5. Entendeu? Que é a minha, do Flávio e uma terceira aí que é bem fraca. Aí como eu já sou meia Minha doida. vai. Fonte de conflitos. Ponte de conflitos, gente. Tem gente que foge de conflitos, né? Oh. Tem que ficar em pé, né? Senão não funciona. Assim, 17. Número 1. Carne. Ó, fontes de conflito. Primeiro, a carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. 5:17. Capítulo 5, versículo 17. Porque a carne. Não, 5, 17? É, Gálatas 5:17. Gálatas 5, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Posso falar o outro? Ó, a mente. Que é o mental, no caso, né, gente? Segundo Coríntios 10. 4 ao 5. Certo? Posso ler? É o 3, né? Também. Porque, ele quer que eu leia a partir do 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Meu Deus do céu, gente.
Na tradução, deixa eu colocar aqui na tradução, amor. Na tradução NVI, eu achei mais simples entender ela. Vocês entenderam a leitura? Qual é o segredo, gente? Pegou um versículo, não entendeu? Vai outra tradução, outra versão. Porque uma palavrinha no versículo te trava. Aí você não entende o que ele fala e a gente passa batido, sabe? Vai para outro. A gente precisa entender o que a gente está lendo. Então aqui, ó. Pois embora, vou ler na versão NVI. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deu para entender nessa versão? Infelizmente. Aqui também, que é atual. A sua também está assim? É atual. Lê na sua, lê na sua. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Você viu? Gente, infelizmente a gente vive num evangelho que não ensina que primeiramente é conhecer as escrituras. E conhecer as escrituras, gente, não é simplesmente ir na hora da palavra lá e ficar ouvindo o pastor pregar. É bom, é ótimo, tem revelação? Tem. Tem conhecimento? Tem. Mas conhecimento, entenda bem uma coisa, é estudar. O que é estudar? É você se aprofundar naquilo que está escrito. Querer entender e procurar entender. Ah, não sei, pega outra versão. Ah, não sei, pede para o pastor ensinar. Ah, não sei, pede para o mestre te ensinar. Mas não para numa volta de adquirir conhecimento. Estão pegando, gente? Isso é tão importante. Eu vou falar uma opinião minha, tá? Se vocês não concordar, ninguém tem que concordar comigo. Isso é uma opinião minha. Esse negócio de doutrina falsa é tão complicado porque nós estamos falando de ensinamento. Ensinamento. Doutrina quer dizer ensinamento. Um pastor, ele tem essa autoridade de te ensinar. E às vezes a forma com que é ensinada, eu acho que inverte até os valores. Eu escutei algo de alguém esse sábado que, eu fiquei brava. Perdi o culto. Fiquei chateada. Por quê? Porque a pessoa estava falando do estudo, o instituto que ela tem, o estudo que ela trabalha há anos. Porque a pastora Matilde falou pra mim que ela, desde que veio pra São Paulo aqui, ela escuta falar dessa pessoa. Então essa pessoa falou do trabalho dela. Quando a pessoa foi pregar, uma outra pessoa, ela falou assim, então, admiro quem estuda. Já se sabe de que eu tô falando. Nem vou falar o nome porque eu também nem lembro. Pra vocês verem como eu gostei. Aí ela pegou e falou assim, eu admiro, né? Nada contra, mas eu não consigo estudar. Porque esse não é o propósito de Deus na minha vida. Entendeu? Oxi. E eu perguntei pro pastor, porque eu não tenho tempo e porque não sei o quê. Eu estou certa? Não. Porque Deus me dá a revelação aqui e eu prego aquilo lá. Peraí. Quando ela falou isso, meu coração fechou. Entendeu? Porque assim, gente, a gente tem que entender o seguinte. Deus, o Espírito Santo, ele dá revelação. É claro que ele dá. Mas vamos pegar aqui. Eu sou um pote, certo? Sou um vaso. Ele vai pegar dentro de mim aquilo que ele tem para ele usar. Agora, se a gente falar de uma pessoa igual a nossa pastora não tem a leitura. A nossa pastora, tudo que ela tem é revelação do céu. Sim. É caminhada com Deus, é joelho no chão. Porque ela tem uma limitação. E Deus sabe da limitação dela. Então ele vai dar outro tipo de porção. Agora, peraí. Eu cato a Nívia. Uma mulher que lê, uma mulher que tem toda a condição de comprar um livro e ler o livro. Por que o Espírito Santo tem que dar tudo para ela mastigar?
Deu pra entender? Aí um pastor que tem uma autoridade de te ensinar, vai falar assim, não, Nívia, porque eu vou cuidar do teu ego agora, tá? Isso é visão minha. Isso é visão minha. Eu vou cuidar do ego, porque se eu falar, ela vai ficar chateada, entendeu? Ô, Nívia, eu sei de sua correria, filha, você trabalha todo dia, tal. O que faz, filha? O Senhor vai te usar porque Ele conhece sua correria do dia a dia. Desculpa, eu acho que isso é errado. Fabi, eu vou mais além. Infelizmente, a gente vive num país extremamente pobre. A gente não vem de uma cultura onde a gente é incentivado a ler. Então, a gente arruma desculpa para não ler e cresce assim. Eu vou achar desculpa naquilo, não, Deus me deu esse dom aqui, tá bom demais. Não. Se Deus te deu condição de aprender a ler, que é o propósito que tem. É conhecer e prosseguir. Deus não dá nada sem propósito. Se torna até cultural, né, Ana? Sim, é cultural, infelizmente é cultural. Do O Brasil. brasileiro não gosta de ler. Então, se eu tiver uma desculpa para dar, ele dá, mas ele não lê. É isso. Gente, entenda bem uma coisa. A leitura é essencial para o entendimento. Mas é leitura que tenha conteúdo, gente. Pelo amor de Deus. É legal ler um romance, show de bola. É legal ler uma história de ficção, show de bola, legal, muito bom. Você adquire a leitura ali, legal. Agora, que tenha conteúdo, que adicione conhecimento, é necessário. É necessário. Pastor, posso só ler aqui essa 2 Coríntios 10, 4 e 5 que a gente acabou de ler? Olha o que ele fala, você vê como ele diz com as coisas. Quando você lê, já tem entendimento. Diz aqui, ó. São armas, depois do ponto e vírgula, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortaleza. Por que ele fala isso? A cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ninguém precisou lutar. Eles foram obedientes a Deus. Derrubou fortaleza o poder de Deus. E aqui embaixo ele diz assim, ó. E também o orgulho humano que não deixa a pessoa conhecer a Deus. Por quê? Por que Deus diz, Jesus veio se revelou aos pobres? Porque o rico, ele acha que tem tudo, ele não precisa de Deus. Quando você chega para um rico para falar de Jesus, de imediato o que ele vai dizer é que tem tudo, ele não precisa. Não, você precisa ser pobre. Então Jesus veio para esses que tinham humildade de coração, porque tinha necessidade. O rico, ele é abastado, então ele fala, eu não preciso. Então o orgulho impede que o homem chegue a Deus. Como tem pobre orgulhoso também, eu não preciso. Eu já tenho meu emprego, meu carro, minha casa, eu não preciso desse Deus assim. Porque é um Deus baseado no que você pode adquirir. Exatamente. Por que hoje, por que existe tanta heresia? Porque você escuta alguém, você não conhece a palavra, você escuta e você reproduz. Porque você vai me desculpar, uma pessoa que não estuda a palavra e ministra, para. Se você tem a sua limitação, ok. Até entendo, gente. Até entendo não, eu entendo. Mas se você tem condição, de duas uma. Tem que ler. Gente, vocês querem um exemplo bíblico? Quer um exemplo bíblico? O cativeiro em Babilônia, de 70 anos, foi muito mais destrutível do que os 430 anos no Egito. Pegaram, gente? 70 anos na Babilônia foi muito mais destrutível. Foi destrutível a que ponto? Para reconstruir, para voltar o povo à origem, ao princípio. Você quer ter uma noção? Tem muitos estudos que dizem que muitos deixaram de entender a própria língua. Está entendendo? Tanto que lá na Babilônia eles fizeram de uma forma que eles desaprendessem o próprio idioma, gente. A própria identidade. Quando Daniel foi confrontado lá com os manjares, você fala assim, é só para não se vender, que eles queriam comprar a confiança de Daniel. Não, eles fizeram isso aí com muitos lá, muitos, praticamente todos os hebreus. Para quê? Para influenciar eles comer comidas, principalmente oferecidas a deuses, para quebrar princípio. Quebrou princípio, acabou. Um abismo puxa outro. Quando Esdra foi falar toda a lei para resignar todo o templo lá, foi uma dificuldade tremenda, gente. Não foi algo simples de abrir a Bíblia no Salmo 91 e começar
aquele que habita, e todo mundo, aquele que habita no esconderijo. Não, foi algo muito mais difícil, porque o povo estava tentando entender e trazer de volta até mesmo o idioma que havia se perdido. Já Faraó, não. Faraó não se importava com os hebreus. Ele só foi se importar no efeito de guerra. Quando o povo hebreu estava muitos, ele falou assim, não, é capaz desse povo se juntar com os inimigos numa batalha para nos derrotar. É onde ele começou a colocar cabresto, é onde ele começou a colocar dificuldade. Mas nunca influenciou eles a entender o que Daniel tinha que fazer. O que Daniel tinha que fazer? Daí nós achamos que era somente com Daniel. Não, isso aí era uma exigência para todos. Entender as leis, entender os costumes, entender o idioma, entender como é que era, como é que tinha que fazer. Isso daí muda a cabeça da pessoa. Tá pegando, gente? A questão da leitura e da escrita é tão forte, como cristão, tão importante, que tudo que a gente tem hoje, a Bíblia é dessa, que algum dia alguém se aplicou em conhecer e saber de Deus, e ter revelação e fazer aquilo. Não tem jeito. Antigamente, tem uma questão histórica também, que hoje é acreditar no Brasil, mas é histórica. Antigamente, só os ricos liam. O pobre não tinha direito a leitura, não sabia ler. Então, quando a Igreja Católica veio, que jesuítas iam catequizar as pessoas, e os índios também, o que eles faziam? Eles tinham conhecimento de acordo com o que foi dado, e eu passava, porque as pessoas não sabiam ler, elas só ouviam e decoravam. Hoje, gente, a gente tem acesso à leitura e à escrita, a gente não tem desculpa. Mas o que Lutero fez? Lutero foi um inovador. Inovador. Ou seja, isso daí infringiu aquilo que eles queriam pregar da forma que eles queriam pregar. Já pensou se ele não soubesse ler? Lutero? Eu estava perdido até hoje. Mas a exigência de Lutero, entenda bem uma coisa, as faculdades que nós temos hoje é uma derivação das escolas que Lutero começou. Mas escola que, vamos trazer para o nosso entendimento, escola dominical. Está entendendo? Lutero começou assim. E através desse início de tudo aí, é o que você tem hoje por origem de uma faculdade. Para você ter um estudo dessa forma. Ou seja, veio desde aquelas gerações, gente. Ou seja, o entendimento é necessário. Pastor, não gosto de ler, mas eu sei que eu preciso. Começa lendo pouco. Começa lendo algumas coisinhas. Lê um capítulo, lê um versículo. Lê um livro pequeno de 30, 40 páginas. Lê um livro um pouquinho maior depois, 50, 100 páginas. Começa a ter um hábito de leitura, gente. Você quer saber por que o inimigo não quer que você faça isso? Quer um exemplo disso? Abre a Bíblia, vai dar sono, vai dar abrição de boca. É ou não é, Fabiana? Você vai lembrar que tem alguma Às coisa vezes, pra falar. até aqueles papelzinhos que a gente até recebe, né? De evangelismo, Um né? exemplo, você recebe um papel de um cardápio, você lê o cardápio inteiro. Inteirinho. Às vezes aí, alguém passa te dando um papel daquele, você olha, você dobra e fala, depois eu leio. E de repente você vai limpar a bolsa, você amassa ele e joga fora. Ou Você então, nem tem a curiosidade folheto de saber promoção. o que é aquela palavra ali. Folheto de promoção. Você lê até o ponto Aquelas letrinhas pequenininhas. até foto ilustrativa você lê. Lê ou não lê? Quando você pega o detalhezinho ali, ó, foto meramente ilustrativa, você guarda na mente. Por quê? Entenda bem uma E coisa. eu vou levar no mercado, se eu chegar lá, o preço estiver igual. É o corpo, é a carne, é o que te dá prazer, gente. Aquilo que não te dá prazer, a carne vai repudiar. O que não faz o seu ego ser sustentado, a carne vai repudiar. Aquilo que não é sustento para a tua carne, a carne vai repudiar. Não está falando daquele hambúrguer gostoso? Esquece. Olha, eu almocei era por 11 horas, viu? Ai, que dó. Não fala de Ah. bolachinha. Como bolachinha. Come bolacha. Em cima de tudo isso também pode-se usar o Romanos 12:2? Esse versículo. A inovação de mente. Isso. Inovação Para de não serem conformados com o que é deste mundo. Que versículo agora, ó. Desculpa, só para atenuar isso aí. O que os nutricionistas fazem? Um nutricionista bom. Não é aquele nutricionista que passa 1 milhão de remédios e fala assim, ó, toma. Não. Nutricionista que é um psicólogo. Tem coisa que ele fala assim, é psicológico.
Porque eu passo por nutricionista, ela tem que passar. 70% dos problemas de distúrbios hormonais e corporais é psicológico. Ele fala assim, ó, mantenha a sua mente saudável. Não precisa comer excesso. Se você como se diz, doutrinar a sua mente, você consegue controlar a quantidade de alimento que você come. Ou seja, gente, tá tudo no domínio. É um domínio próprio, né? Aquilo que A licença é que nem remédio. De repente você fala, tô com dor de cabeça. E às vezes aquela dor de cabeça é uma coisa que você não precisa do remédio. Quer um exemplo? Quer um exemplo melhor? Quer um exemplo melhor? Você quer ver uma pessoa emagrecer instantaneamente? Ela entrar em depressão, que é uma doença psicológica, é mental. Mental, gente. A pessoa coloca na cabeça alguma coisa, um trauma, alguma coisa assim, ela não quer mais comer. Como assim? A mente consegue dar informação para o corpo que não necessita de alimento? Consegue, gente. Por um lado mal? Sim. Mas vamos colocar então essa renovação de mente, Nívia, pro bem, gente. Ó, a Ana, abre aí, Ana, por favor, na sua Bíblia, o Romanos 12:2. Eu vou ler na versão internacional, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha aí. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha essa versão. A minha fala assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Daí nós temos uma mente limitada e medíocre na média, e vai achar que isso daí é só padrão para Deus, igreja, espiritual. Não, gente. Entenda bem uma coisa. Quando se fala que o fogo ele purifica o ouro, entenda bem uma coisa, é mudar até mesmo o caráter. O que você fazia antigamente, você vai ter que parar de fazer coisas erradas. Quer entrar no padrão, quer comprovar e experimentar essa boa, agradável vontade de Deus, quer ser que nem Paulo, que teve esse privilégio, sabe o que ele fez? Tudo aquilo, gente, presta atenção, tudo aquilo que ele achou que era conhecimento, tudo aquilo que ele falou que era carga, o que ele falou? É como esterco. Tipo assim, ó, a bagagem que aquele... ele estudou, vamos dizer nos dias de hoje, na melhor faculdade. Chuta aí, Flávio. Você que é um cara mais informado. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui Mackenzie. O camarada estudou na Mackenzie, mas ele não estudou com professores, ele estudou com o reitor da faculdade, porque foi o reitor, o pai dele que fez aquela escola de Gamaliel. Tá entendendo? Ele estudou com o melhor, ele pegou informações da qual não era qualquer um que pegava, ele tinha formas de adquirir aquilo ali. Imagina um camarada estudar tudo aquilo e falar assim, ó, gente, o que eu aprendi agora, o que eu compreendi, quando eu formatei aqui o meu HD, quando eu formatei aqui, ó, e coloquei um novo processador, ele catou o processador aqui, ó, o Windows 7, catou o processador, jogou fora e colocou o Windows 11 aqui, ó. TI vai entender. Entendeu? Ele colocou uma nova mente na cabeça dele. O que ele está falando aqui é que ele fez, é o que ele passou. Ó, para complementar, ó, o 1 Coríntios 2, 12, vocês podem anotar aí, 1 Coríntios 2, 12, 1 Coríntios 2, 12. Continuação da mente, né? Na verdade, pode colocar embaixo. 2:12? Falando do Espírito. 2:12. 2:12 ao 16. Ó, vou ler. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sim. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque quando a gente passa por esse processo de aceitar a Cristo, de se arrepender, de confessar, nós recebemos o Espírito. Lembra? Tudo que perdeu foi Resgatado. Então aí, se você tem um Espírito, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai nesse processo, buscar aprender, conhecer e continuar conhecendo, porque a gente está buscando a ser moldado em Cristo, uma mente de Cristo, um caráter de Cristo, que é onde a gente entra em Gálatas 5, né? Sim. Que vai falar do caráter de Cristo. É o que nós temos que ter. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Porque se falar de fruto, eu só vou começar a dar esse fruto quando eu começo a andar como ele. A gente conhece a árvore pelos frutos, não é isso que fala? Se eu sou a árvore, eu tenho que dar frutos, você só vai me ver com esse caráter de Cristo através dos meus frutos. E quando a gente entra no Romanos 12, que a gente fala que esse estudo do Transformados tem tudo a ver com Romanos 12. Por quê? Porque nós estamos buscando uma renovação de mente. Nós não queremos andar como o padrão desse mundo. Porque aqui foi falado, não foi te dado o Espírito do mundo. Eu não recebi o Espírito do mundo, mas o de Deus, que me ensina quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que me ensina. Quando se recebe esse Espírito, gente? Quando? Quando você olha para a matriz e você copia a matriz. Aquele que não nascer da água e do Espírito é em Cristo Jesus. Quando eu falo de matriz é o quê? É uma forma. É uma forma de um molde que faz várias peças. É uma forma. A matriz nossa, infelizmente, ela danificou-se com a desobediência lá no Éden. Fechou? Lembrou? Paulo vai falar, se por um homem entrou o pecado, por outro entrou a justificação, que é em Cristo. Ou seja, o padrão, o primogênito é quem, Fabiano? Quando fala primogênito, gente, não é questão somente de liderança, ele é o líder, ele é o herdeiro, tá entendendo? Quer dizer também assim, ó, nós temos que ser parecido com o primogênito, porque se nós queremos ser chamados de filhos, nós somos parecidos. Paulo mesmo fala assim, ó, aprendei de mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se é para imitar, imita Cristo. Se é para parecer, se pareça com Cristo. E Cristo mesmo falou o quê? Aprendei de mim. Se é para aprender, se é para ser um cristão, se é para ser um Cristo pequeno, um Cristo cópia, se é um Cristo que é da matriz que ele é a forma, se é para ser parecido com ele, se é para fazer que ele mesmo falou assim, ó, se quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Ou seja, é para seguir passo a passo, passo a passo. Se Paulo já fala assim que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é porque não que ele quer morrer, ele quer se suicidar, não, é que ele já transformou a vida dele como tipo inútil. Porque o morrer para ele era o quê? Ganho. Lucro. Tá entendendo? Porque ele entendeu que a vida na terra era limitada. Mas compreenda, se é para ser parecido com Cristo, vai aprendendo. Aprendei de mim. Sabe como é que Cristo era chamado? Rabi. Mestre. E você não quer ensinar uma vida. Só que para ensinar, Fabiano, tem que aprender.
Daí se você não quer aprender porque você colocou 1 milhão de limitações, uma delas é o medo, quem é que traz o medo? O cão. E o que o medo te faz? Tá pegando, gente? Vamos ser os Cristos? Vamos ser a peça excelente, a peça perfeita, a peça feita pela nossa matriz espiritual. Amém? Bora, ó. Então, como que a gente se fortalece? Como que a gente vai se fortalecer? A gente, voltando para o início, como que a gente se fortalece? Não é buscando conhecer o lado inimigo, mas não buscando a doutrina dele. É conhecendo quem é o nosso Cristo, as armas que nós temos nele. Ok? Por quê? Porque eu até anotei aqui, marca aí Apocalipse, capítulo 2. Agora, se vocês puderem abrir e quiser riscar a Bíblia de vocês, isso é bom. Gente, eu vou falar. Vai. Deixa eu falar. 20. Gente, esse negócio de doutrinas satânicas é muito sério. Sabe como é que eles entravam na mente do ser humano? Para você repreender esse espírito de vou procurar não falar o nome, esse espírito de prostituição, de adultério, você tem que invocar o nome dele e repreendê-lo. Sabe o que estava acontecendo, gente? O nome dessa entidade era mais invocado dentro da igreja do que propriamente o nome de Deus. E a própria Bíblia fala que a Bíblia fala assim, é bem claro em dizer assim, não profere o nome de outros deuses. Quando fala de outros deuses, no nosso caso, é demônios que gostam de ser bajulados, adorados, perseguidos, invocados, porque cada vez que você invoca o nome deles, eles se aproximam cada vez mais de você. E dependendo, você começa a dar legalidade, né, para ele agir. Dependendo do que dependendo das palavras que você libera, porque a nossa boca é uma porta. É igual os olhos, né, que a gente fala, é a janela da alma, né? Então, Fabrício, eu posso falar, se você chamar, eles vêm. porque é a mesma coisa, se você começar a falar do Espírito Santo, querer conhecer o Espírito Santo, você não está chamando, você não está querendo e desejando. Quando você começa a falar do outro lado, é a mesma coisa. Só que tem uma diferença muito grande. Inclusive, a gente até leu em Colossenses. Quando Cristo venceu na cruz e a gente o recebe como Salvador, a gente recebe uma patente de autoridade. A gente até falou isso com você uma vez, como se fosse um policial. Alguém como um lugar de lei. O demônio é como se fosse um bandido. Ele reconhece a gente no espiritual, que a gente é uma autoridade de Deus ali. Só que a gente mesmo não se reconhece como tal. Porque não se conhece. Porque você não sabe o que está disponível para você. Vixe, tem um demônio ali, é o primeiro que corre. Gente, não. Você tem que levantar a mão e expulsar, porque ele tem que conhecer você por autoridade. Não, ele reconhece. Você que reconhece. Por que a importância de você conhecer o que está disponível para você? Porque aí você vai conhecer a autoridade que Deus te deu, o poder que Deus te deu. Aí você vai saber o que você precisa fazer para tudo isso estar alinhado, que começa pela obediência. Você vai ver que em tudo ele obedeceu. Quando Jesus chega ali diante do endemoniado, é ele que fala com o gadareno ou o gadareno que fala com ele? Ele já vem se postando. Por quê? Porque ele reconhece. Ele reconhece a autoridade e fala assim, mas por que já veio antes do tempo perturbar? Ainda vem tirar aqui, entendeu? Me perturbar. Porque ele reconheceu nele. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele abriu mão de si mesmo e ele começou a obediência em tudo. Mas para você, para eu saber o que eu preciso obedecer, eu preciso conhecer. Que eu preciso entender o que eu tenho que obedecer. Porque hoje é tanta coisa aplicada que tem muita gente que deixa de ser cristão porque acha que é errado. É pecado fazer tal coisa. Então nem vou ser cristão. Porque isso está errado. E a Bíblia nem está falando disso. E disso te afasta de Deus.
Por quê? Porque é uma imposição, é algo que o mundo, é uma doutrina errada que foi colocada e vai afastando a pessoa de quem? Do próprio Deus. Porque o intuito do diabo não é você, lembra que a gente falou de idolatria? Não é você ficar prostrando a ele e adorando a ele, é te afastar do propósito de Deus. Uma vez que ele te afasta, filho, você não vai conhecer, você não vai prosseguir em conhecer, você nem sabe que está disponível para você como filho. Quem quer outro exemplo? Quem quer outro exemplo aí? Atos 19, versículo 13. Autoridade. Versículo 13 diz assim, ó: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Serva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: olha aí, ó, Jesus eu conheço, ele sabe quem é. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Interessante. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Não estavam preparados. Não é forte isso? Isso não tem dados, tá? Não vai dar os testemunhos, mas eu vou contar aquele real. A gente conheceu uma vizinha crente, ela contou uma história pra gente quando ela tinha 5 para 7 anos de idade. A mãe dela e umas irmãs da igreja foram convidadas para uma casa, para expulsar um demônio de uma mulher. E ela disse que era criança, e criança não tinha com quem deixar a filha, ela levou ela, a mãe dela levou ela. Ela disse que criança não dá para ficar quieto, parado, né? E ela disse que aquilo estava demorando muito, aquele demônio não saía. Aí as irmãs oram, as irmãs cantam, expulsam o demônio lá na mulher, nada saía. Ela disse que se zanzou. E ela era criança, mas já era crente. Ela falou assim: nem em nome de Paulo, nem de Pedro, né? No nome de Jesus, sai dela. Criança, o demônio sai na outra. Você está entendendo? Porque ela creu. E o diabo já a conhecia, sabia que ela ia ser serva de Deus. Desde criança ele já sabe quem não é. Se você botar no YouTube, vou dar um exemplo com um cara agora. Tem empresa que ele está preso dentro da viatura e ele incorpora. E o policial vai lá, ele deve andar, igreja, alguma coisa, ele vai lá e repreende. Aí o diabo fala para ele: tu que me serve, está querendo. O diabo preso e o demoniado fala para ele: tu que me serve, está querendo me repreender? 3 dias eu te dou, eu vou entrar na tua casa. Ele fala isso pro policial. Gente, isso é Ele forte. reconhece. Pode jogar no YouTube. Ou seja, na viatura. Ou seja, não engana ele não. Ele Sabe o conhece. que eu estou querendo dizer para vocês? Não basta simplesmente falar assim, ó, o nome de Jesus tem poder. Ele sabe disso. O nome tem. Nós sabemos. Tem uma Porém, peça de teatro. porém é o seguinte, existe no mundo espiritual uma coisa que dita assim, ó, legalidade. Eu conheço leis judiciais. Viu, Flávio? Eu conheço lei judicial. Eu posso entrar lá no fórum diante de um juiz e falar assim, ó, ei, eu manjo da lei. Vem cá. Eu posso falar o que eu quiser aqui, ó. Eu protesto. Eu posso. Não. Não é de qualquer jeito, gente. Você tem que andar em espírito e em verdade. Ele busca quem? Ele procura quem? Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Como é que pode ser em espírito e em verdade? É pessoas moldadas ali. Pessoas que não valiam nada, hoje valem muito na mão de Deus. E eles lutam. Pessoas que se esforçam para ter o conhecimento de Cristo, não para subir em cima de um púlpito e pregar lá aquela oratória, não, para conhecer, para o inimigo nunca fazer ele de bobo e arrastar ele para o inferno através de alguma palavra ensinada errada. O objetivo dele não é parecer, o objetivo dele é aprender para nunca ser enganado por Satanás. Se é uma coisa que Satanás fez na matriz, enganou com sabedoria.
Eva tentando achar que sabia alguma coisa, o que Satanás fez? Foi sorrateiramente conversinha aqui, conversinha lá. Suspeita de conversinha, gente, pelo amor de Deus. Com perguntinha boba, querendo saber do culto de ontem, quem pregou. Suspeita, gente. Pelo amor de Deus, fica ligeiro. Então, não é querendo fazer fofoca, não é querendo fazer fofoca, mas aquele suspeita, gente. Tem essa visão espiritual. Se o inimigo tem essa visão espiritual, tem essa visão para você entender também quem é que está usando eles. Tá entendendo, gente? Ou seja, o que você precisa é adorar em espírito e em verdade, não visando o eu, a carne, o ser humano, tirar vantagem, ou eu manjo, eu sou o cara que sabe da palavra. Não! Seja para a honra e a glória deles. Amém? Mas a palavra de ontem foi poderosa. Só para falar. Tremenda demais, Não tremenda foi? demais, foi forte. Foi Aí me pega maravilhoso. um livro e me pegou. Falei da palavra, irmã. Tem pessoas que fazem isso. Suspeita, Esse teatrinho que vocês fez é bem isso. É bem assim mesmo. Resumindo o que ele falou. Tem muita gente? Tinha muita gente? É, bem por aí. Pode perguntar assim, ó, quantos glórias deram? Mas isso daí. Será que a pessoa está podendo mesmo? Mas nisso tudo, o que vocês poderiam pesquisar um pouco sobre esse assunto é sobre legalidade, é entender isso. Alguém já conheceu aquelas pessoas que chegam num lugar, só a presença dele já intimida aquele que, vamos supor, o cara está manifestado, ele manifestou. Posso dar um exemplo? Só de chegar, o inimigo já. Posso dar um exemplo? Só dele olhar e falar, sai, em nome de Jesus, a autoridade que está sobre a vida dele é tão forte Que sai. Ó, eu vou dar porque um ele não exemplo. tem legalidade, ele é obediente. Eu vou dar um exemplo de pessoas quando ela entra na autoridade e pessoas quando entra na influência do inimigo. Ela entra assim, ó. A resposta tá pesada. Agora, uma pessoa que tem autoridade e poder de Deus na vida dela, ela entra assim, ó. Sim, pastor. É simples? É simples de entender? Porque uma pessoa, quando ela anda em espírito e em verdade, nada e ninguém pode colocar ela para baixo. Nem as lutas, nem as opressões, nem as perseguições, nem os vales, nem a... Porque eles estão certos. Quer um exemplo de hipocrisia? É que eu estou jejuando, meu irmão. Essa é a pior de Meu tudo. Deus. Ainda faz essa careta. Estou tão cansado, subi pro monte. Essa pessoa são os fariseus hipócritas. Jesus ensinou o que sobre o jejum? Não faça como os fariseus hipócritas, que as suas caras são tristonhas para mostrar para todo mundo que jejua. Ou seja, o jejum é aquisição de espiritual para com Deus e não para mostrar para a seleção de pessoas. É particular. Sim. Mas outra coisa também, assim, meu irmão, que morava lá em casa, que bebe um pouco, às vezes vinha do bar e ele queria discutir comigo coisas bobas, porque parece que, né, vem para tirar o seu sossego. E eu prestava atenção numa coisa. Meu irmão, ele entrava durante o dia, normalmente dentro da minha casa, porque lá nós temos liberdade, as portas ficarem abertas. E quando ele estava desse jeito, que ele vinha querer procurar uma confusão, ele não passava da minha porta para dentro. Ele não passava, era incrível aquilo. Eu e ele, assim, às vezes numa discussão, eu percebia isso. Ele não entrava. E ele tinha acesso, liberdade, e naquele momento que ele estava meio que daquele jeito, que ele vinha do bar já, eu estava ali na minha cozinha trabalhando, Mas posso te fazer uma pergunta? e Posso te ele fazer uma vinha pergunta? assim, eu juro pra vocês, ele não entrava. Nívia, posso te fazer Ele uma não passava pergunta? daqui. Você lá dentro, você estava assim, ó, fazendo as coisas lá? Não, eu tava fazendo juju e orando e cantando, colocando louvor, ouvindo. Ah, eu imagino essa mulher Acho que era fazendo por juju. isso que chegava. Eu imagino Eu essa mulher chegava fazendo nervoso. juju. Glória, glória. Meu Deus, esse aqui ficou bonito. É tipo isso. Ô, gente, hoje era pra fazer um pão de 2 quilos. Quando eu terminei de pesar, deu 2,620. Eu falei, Jesus! Não dá.
Ela aprendeu que onde põe a mão na farinha, no azeite. Aí hoje eu dei meu elogio, eu falei, olha, foi uns quilinhos a mais pra vocês aproveitarem e pedir de novo pra gente, né? Como brinde. Glória a Isso que a irmã Nívia falou é muito importante, tá? A gente não entende porque muitas vezes chega no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, tem alguém que não vai com a tua cara por nada, por mais gente boa que você seja. Aí meu santo não bateu com ela. O que acontece? Sai pra lá, você santo enxerga a bom. matéria da pessoa e enxerga a sua. Mas o que está nela enxerga o que está em você. Então aí entra a batalha espiritual. O demônio entra na pessoa, odeia o Espírito Santo para você. Então fica aquela guerra ali, você não entende. Você nem Outra sabe o que coisa- está acontecendo. Outra coisa boa também, semana passada eu precisei entrar no banco, tava toda hora pitando pra todo mundo. A hora que eu passei, passou. Aí o cara falou, ai, deixei que você entrasse na cara tão boa. Vai. Obrigada, Jesus. Eu falei, obrigada, Jesus. Gente, é sério, tá naquela fila. Aí quando eu passei, eu já até coloquei, né? Você coloca tudo lá naquela caixinha. Aí ele falou, não precisa, não, guarda. Aí eu já passei, ele falou, pode entrar, você tem a cara tão boa. Eu falei, obrigada, Jesus. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o Não é bem. verdade? Às vezes a gente fala assim, né? As coisas banais. Não é coisas à toa e banais. Eu acredito que, assim, você é o reflexo, né? É o espelho mesmo de você olhar e falar, independente das tribulações, você está contente, você está feliz, vamos tentar resolver. O dia a dia, né? É o dia a dia. Então isso acho que reflete muito. Que gostoso, hein? Que gostoso. É muito bom. Vamos finalizar que já é 9h10. Gente, deixa eu só ler o Apocalipse para finalizar. Ó. Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Essa, né? Eu vou ler a partir do 19. Mas aí eu mandei vocês marcar o 20. Ah, tá. Vou colocar Ó. aqui 19 e 20. Se vocês quiserem, eu leio o 18, porque tá falando da igreja de Tiatira, tá Coloquei bom? 18 ao 20, vai. É até o 29, ó. Hã? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes Ai! e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Eita Deus! Ao que vencer e guardar até o fim as minhas Sim. obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor! Que está falando sobre doutrinas. Olha o que Jesus está falando aqui. Ele está bravo com o povo, por quê? Porque eles estão buscando aprender as profundezas de Satanás. Está tentando aprender coisas do adversário. Entendeu? Se você pegar a outra versão, eu gosto muito da outra versão. Aí você pega o versículo 20 e o versículo 24 e o 25. Porque ele vai falar assim, você abriu aí? A NVI 20, lê o 25, 24. Você quer me ver aí? Acho que é. O 24? É, lê aí. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem,
os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. A A palavra. palavra. A palavra. Tem alguma dúvida? Não. Até que eu venha. Então assim, por isso que eu comecei o estudo falando disso. A gente conhecer o território inimigo, ok, mas nós não podemos querer aprender com o território inimigo, porque ele é o pai da mentira. E para ele introduzir na gente uma doutrina falsa, errada e mentirosa, é um risco muito grande. E que risco, hein? Porque tem pessoas que estão tão preocupadas, eu não vou falar, eu também estava nessa pegada, de conhecer quem é o inimigo, o nome deles, qual a função deles, qual é a parte que eles governam. Você entra nessa parada aí, mas aí você acaba perdendo tempo conhecendo esse e esquecendo de conhecer esse. É o principal. Você entendeu? Porque como eu vou lutar? Com a arma que está aqui, não é com a arma dele. A arma que está aqui é muito mais poderosa do que a arma que ele tem contra mim. Deu para entender? O que eu quis desde o começo desse estudo de hoje é fazer a gente ter uma consciência de que se eu começar a buscar dentro dessa, se aprofundar nesse ensinamento, eu corro um sério risco. Aqui Jesus está repreendendo uma igreja, um povo. Gente. Ele fala assim, mas aqueles que ainda se conservam a não aprender com esse ensinamento, essa Ou doutrina seja, tinha falsa. dois povos que seguiam a doutrina de Jezabel e tinha que seguia a doutrina de Cristo. Essa igreja, ele conhece as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Cara, eles estão fazendo tudo isso. Fé, perseverança. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Gente, Eles estão trabalhando, eles estão crendo, eles estão tendo fé, mas eles estão participando de um aprendizado que não é o correto. Entendi. Porque introduziu neles uma doutrina errada, um ensinamento errado. Hoje tem muitas. Amém? Amém. Você fala, eu já vou vendo as igrejas. Gente, semana que vem, acho que eu vou fazer achei o louvor, pá. Aí na apostila nós falamos sobre a 21, né? Hoje nós falamos aqui, no meio de tudo isso, a página 22. Então quando você chegar lá, a gente só não citou aqui. Mas se você for ver tudo que nós conversamos aqui, nós estamos falando da página 22. Dá para vocês dar uma recapitulada em casa. Tá bom?